Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Líderes de Sucesso. Você nos assiste aqui pela TV Urbana, nos canais 55.1, UHF e também no 11 da NET. Redes sociais, @os líderes de sucesso. Acompanhe também a Fórmula Digital, que é @fórmula_digital. É a empresa promotora aqui do nosso programa. Gente, o objetivo do programa Líderes de Sucesso é trazer histórias inspiradoras, histórias de sucesso, né, de empresários e personalidades aqui do nosso estado que contribuem para o crescimento da nossa economia, né, para inovação, tecnologia, uma série de fatores. E é por isso que, com muito prazer, eu tenho a grata satisfação, né, de trazer aqui no nosso programa hoje o Marcelo Streck, que é diretor da MGS Imagem e Informação, uma empresa fundada em 1991, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Então, com sede em Porto Alegre e atuação nacional, a MGS possui um portfólio completo, né? Software, hardware, vários serviços aí para auxiliar as empresas. Conta pra gente aí como é que surgiu a ideia de criar, né, essa iniciativa da MGS. Bom, esse ano, Fabiane, nós estamos completando 30 anos de atuação. Então, dá para fazer um programa sobre a história, né? Tem bastante história em 30 anos para contar, né? Mas assim, de uma maneira sucinta, a nossa linha de atuação é a mesma. Nós só temos um negócio nesses 30 anos, que é a gestão de documentos, processos e conteúdo. Durante esses 30 anos, obviamente, as tecnologias foram mudando, né? A digitalização de documentos, por exemplo, não existia há 30 anos atrás. Há 30 anos, quando a empresa foi fundada, a tecnologia era a microfilmagem de documentos, que era uma tecnologia que visava, basicamente, substituir o papel, dando um caráter legal, né? E reduzindo muito o espaço físico de guarda de documentos. Em torno de 95% a 98% do espaço físico era reduzido. É uma tecnologia que existe até hoje, ela pode ser utilizada. Também tem uma validade legal, tem uma lei desde 1968 para microfilmagem, que te permite descartar, né, os documentos em papel. Então, era muito utilizada por clientes que tinham um altíssimo volume de documentos. Bancos, né? Fazia-se muito cheque naquela época, né? Nós tínhamos clientes aqui, por exemplo, com mais de 1 milhão de cheques por dia. Onde vai guardar isso tudo, né? Tem que guardar os documentos, cada documento tem uma previsão legal de prazo de guarda, então isso aí tem que guardar daqui a pouco 5, 6, 10, 20 anos, né? A documentação. Então, é uma tecnologia muito interessante, né, para quem produzia muito documento, né? Mas, com o passar do tempo, a informática foi se desenvolvendo. A informática também era uma atividade centralizada e com o surgimento dos ambientes gráficos, né, principalmente do Windows, a informática foi deixando de ser utilizada de forma centralizada. O surgimento dos computadores pessoais, né, os chamados PCs, e os ambientes gráficos, né, foi fazendo sentido digitalizar os documentos. Então, nós passamos a converter os documentos em papel para imagens de documentos. E, num primeiro momento, a ideia foi simplesmente substituir a microfilmagem. Quer dizer, no final do processo, depois de que o documento tinha percorrido de forma física, né, tudo que necessitava, todas as etapas que ele deveria percorrer dentro da empresa, esse documento era então digitalizado para ser guardado para um dia desse ser pesquisado, né, dentro de uma rede local, que era a tecnologia, né, que era disponível lá então há 20 anos atrás, né. Então, digitalizar o documento dessa forma, apenas para guarda, né, é uma coisa que dá para se dizer, né, que está presente há pelo menos 2 décadas. Né. Mas isso não é suficiente, porque a verdade é que os processos de negócio, né, eles ocorrem de uma forma muito dinâmica. E logo em seguida as pessoas se deram conta que seria interessante aproveitar as imagens desses documentos durante os processos de negócio. Quem sabe inverter essa lógica
né, de só digitalizar ao final os documentos, né, e começar a digitalizar os documentos na entrada. Quer dizer, quando chega um documento na tua empresa, né, digitaliza esse documento e faz percorrer todas as etapas do teu processo de negócio a imagem do documento e não mais o documento físico. E isso aí causou assim, uma transformação digital nos negócios, né, dos nossos clientes e também nos negócios da MGS, né, proporcionando uma atuação nossa, não só mais ajudando os clientes a resolver seus problemas com documentos, mas resolver também os seus problemas com os processos de negócio. De que forma que nós podemos ajudar as empresas a fazer uma análise dos seus processos de negócio, mapeando esses processos, colocando dentro de uma ferramenta, dentro de um software, esses processos, ajudando as empresas, através dos documentos, das imagens dos documentos, né, a percorrer esse processo todo para as pessoas certas, de uma forma mais ágil, né, já que é através das imagens, né, para que elas tomem decisões, né, baseadas no conteúdo desses documentos digitalizados. Sim. Como empresário, como foi acompanhar toda essa transformação digital? Vocês imaginavam há 30 anos atrás que ia tomar esse rumo a tecnologia? Isso é uma coisa muito interessante, assim, olhando para trás, assim, parece que tudo foi ontem, né? Porque 30 anos é bastante tempo, é uma vida, mas também passa rápido, né? A proporção que a coisa toda tomou não tem como ser tão visionário assim, né? Mas, assim, uma coisa que a gente, desde o começo, lá na empresa, procurou sempre fazer foi estar à frente do nosso mercado, ser pioneiro, né? A digitalização foi uma coisa que, assim, sem falsa modéstia, dá para dizer que a MGS praticamente introduziu aqui. Mas isso se deve muito ao gabarito dos parceiros que a gente sempre teve, grandes players, né, do mercado mundial, sempre nos associamos com grandes empresas, que sempre foram nos fornecendo tecnologia, mas também conhecimento e visões. Então isso é uma coisa que no começo era tudo muito presencial, a gente sempre participou de muitos eventos, feiras, né, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, sempre procurando antever, trazer para o mercado nacional aquilo que estava acontecendo ou mesmo o que iria acontecer. E esses grandes players sempre compartilharam conosco essa visão. Para onde o mercado vai, para onde a tecnologia vai, né, o que vai surgir, quais são as possibilidades de uso dessas tecnologias, e nós sempre procuramos antecipar isso, trazer para o mercado essas ideias, esses conceitos, né, e mais cedo ou mais tarde isso sempre acabou ocorrendo, né. Às vezes por uma questão tecnológica, às vezes por uma questão cultural, o mercado em que tu está inserindo demora um pouquinho mais ou é um pouco mais receptivo, né? Mas não tem como segurar a tecnologia, né? Então, aqueles que adotaram a nossa tecnologia de uma forma mais imediata, né, se beneficiaram antes, né? Mas, de uma forma geral, isso dá para se dizer assim, que em todos os segmentos de negócio, eu acredito, né, e mais especificamente assim com tecnologia, né, isso é uma coisa natural, né? As pessoas têm no começo um pouco de restrição, né, ao novo, um pouco de dúvida ao novo, mas é uma questão de tempo, né? Não é se vamos adotar, é quando vamos adotar. Uhum. A grande maioria aqui dos nossos telespectadores são empresários, né? Eu gostaria que o senhor falasse, então, para o público que está nos assistindo, de que forma que a MGS pode ajudar essas empresas. Ok. Então, a nossa área de atuação é gestão de processos, documentos e conteúdos. Eu tenho certeza que todos os meus colegas empresários, empreendedores, dentro dos seus negócios, né,
né, independente da área de atuação, saúde, educação, no varejo, cartórios, indústria, todos eles têm processos de negócios estabelecidos e dentro destes processos correm algum tipo de documento. E também tenho certeza que a maioria deles, ainda hoje, correm esses documentos de uma forma física, documentos em papel. Então, de que forma que a MGS pode ajudar? Vou dar um exemplo. Num hospital, uma pessoa vai fazer uma internação. Ela tem que apresentar uma série de documentos físicos, né, na hora da internação. A carteirinha do plano, um documento de identificação, isso vai gerar um contrato, esse contrato vai ser impresso, a pessoa vai ter que assinar, vai gerar uma série de etiquetas que a pessoa vai carregando e depois vai colocando em cada exame que vai fazendo. Enfim, no final, a gente acabou produzindo um prontuário, como se chama, médico, né, que é uma pasta cheia de documentos em papel. E que, hoje em dia, isso acaba sendo digitalizado num serviço de arquivo médico, que se chama SAMI. Qual é a nossa proposta? De que forma a gente poderia melhorar, né, esse processo de negócio? Já no momento da internação, usar nossas ferramentas de gestão de conteúdos, nossos softwares e de gestão de processo, digitalizar os documentos, não gerar um documento em papel. Por exemplo, uma cópia da tua carteirinha do plano, uma cópia do teu documento de identificação, isso poderia ser digitalizado ali. Este contrato, ao invés de imprimir para coletar uma assinatura, poderia ter um formulário eletrônico da nossa solução. Fazer todo o preenchimento nesse formulário e coletar a assinatura num tablet, por exemplo. E armazenar esses documentos dentro do nosso software de gestão de documentos. Quando eu chegasse no consultório médico para ser atendido, toda essa documentação poderia estar integrada, compartilhada com o software de gestão, o ERP, do hospital. Então vê que economizamos aí muito dinheiro em impressão, papel, toner, locação de impressoras, né? Agilizamos o processo, né? É uma diminuição de custo e lá no final, todo esse documento que estaria em papel e ainda seria digitalizado lá no SAMI, perderia-se mais tempo, né, com isso, já estaria automaticamente resolvido. Então, a gente poderia passar o dia inteiro aqui, né, dando exemplos, né, para cada segmento de negócio, né? Mas o importante é que no momento que uma empresa entra em contato com a MGS vai analisar este processo de negócio específico e vai oferecer uma forma de digitalizar o processo, não só os documentos. Eu acredito que esse é o nosso grande diferencial. Nós conseguimos, analisando o processo, digitalizar todo o processo, inclusive os documentos, e em função do conteúdo dos documentos, isso acho que é uma coisa que a gente pode conversar um pouco mais, aplicar uma inteligência artificial nossa, que vai ajudar a tomar as decisões com base no conteúdo dos documentos. Uhum. É a questão sustentável, é a questão da segurança também, né? Imagina, eu vejo muitas empresas hoje em dia imprimindo um papel, aí a gente tem que assinar, aí vai escanear, então não faz sentido, né? É mais fácil ir direto o caminho, é como tu falou, né? Assinar no tablet, é muito mais tecnológico, muito mais seguro, resume todos os processos aí, né? Exato. E hoje nós temos, tu abordaste a questão da segurança. Hoje nós temos a questão da certificação digital, então os documentos digitalizados, desde março de 2020, têm um amparo legal, né, para ser tratados como documentos originais. Então, na medida que a gente vai aplicando os certificados digitais, né, nós temos tanto uma questão de segurança para transitar esses documentos, né, porque eles não podem ser alterados. Se forem alterados, o certificado ele vai acusar isso, esse documento a gente vai perceber, né, a alteração nos documentos, mas também a segurança legal para guardar.
os documentos e não precisar mais guardar ou o documento em papel ou mesmo um documento, como a gente diz, que já nasceu digital, que é o documento nato digitais. Aliás, isso é uma tendência, né? O Brasil vem fortemente digitalizando, né? O governo vem digitalizando os processos, os documentos, e grande parte da documentação já nasce digital. Então, digitalizar documentos, né, que estão em papel, isso é uma parte da nossa solução. Então, a nossa solução, ela na verdade, ela quer colocar num repositório único todos os documentos, não interessa o formato. Por exemplo, a nossa entrevista aqui vai gerar um vídeo num determinado formato digital. A gente pode armazenar isso nas nossas soluções e indexar, né, para ser pesquisado no futuro, né, por palavras-chave, por exemplo, né? Entrevista, quem era o entrevistado? Era o Marcelo Streck. Qual foi a data da entrevista? Qual era o assunto? Qual era o programa? Quem era a entrevistadora? Então, no futuro, a gente pode, por uma dessas chaves ou por um conjunto de chaves, eu quero todas as entrevistas, desde que seja da MGS, feitas pela Fabiane. O software vai me apresentar. Isso é uma verdade dá para pensar isso para qualquer tipo de documento. Documentos contábeis, documentos de recursos humanos, onboarding, né, documentos de educação, enfim, dá para classificar os documentos. E de que forma a gente ajuda a fazer uma classificação automática para isso? Hoje em dia, vários documentos já vêm com código de barras, QR Codes. Então, as nossas soluções conseguem ler esses sinais e extrair o conteúdo dali e indexar automaticamente o documento. Então, ninguém precisa digitar. Então, por exemplo, eu recebo uma nota fiscal eletrônica ou um cupom fiscal que tem um QR Code. O nosso software lê aquele QR Code, com base naquele conteúdo, pode destinar, por exemplo, para o setor de contas a pagar. Porque ali é um documento, né, para ser pago, com base naquele conteúdo, né? Eu recebo um arquivo eletrônico de nota fiscal, que vem num outro formato, que se chama XML. Então, um arquivo que um ser humano, se ele olhar, ele não vai entender nada, é uma série de dados. Mas o nosso software pode ler aquele conteúdo, extrair o conteúdo todo e, na verdade, saber que aquilo ali era uma nota fiscal da MGS referente a uma prestação de serviço de digitalização de documentos, que o valor é tal, que a data é tal, que o cliente é tal, e encaminhar para a pessoa certa na empresa com base no conteúdo. Então você vê que a gestão dos documentos com base na interpretação do conteúdo pode direcionar os documentos num processo. E aí a gente fecha, né, o que é o objetivo da MGS, né, que é a gestão de processos, documentos e conteúdo, né, de forma automática, aplicando essa inteligência artificial. Então, você pode automatizar, digitalizar uma série de negócios, de processos de negócio dentro de empresas dos mais diversos segmentos. Educação, indústria, saúde, né? Essa era uma questão que eu ia perguntar até, quais são os principais ramos que procuram essa tecnologia? Então, isso, fazendo também um histórico, né? Quando nós trabalhávamos de forma centralizada os documentos, quer dizer, os documentos tinham que vir para um local para serem capturados, né? Transformados no passado em microfilme e hoje em imagem, né? Isso era uma coisa restrita para quem tinha muito documento, porque eu tinha que montar uma estrutura central para capturar isso. No momento que a gente descentralizou a captura dos documentos, e no momento também que eu trabalho documentos que já nascem de forma digital, esse leque de quem trabalha, quem pode usar a tecnologia, abriu muito. Lá no começo, bancos, cartórios, o governo eram os grandes usuários. Por quê? Produziam muito documento em papel, extrato, cheques, né, processos administrativos, o cartório, né, depende da atuação, né, protestos, contratos,
né? Enfim, são os grandes produtores, né, de documentos. Mas no momento que a gente colocou a tecnologia para capturar as informações no início do processo, o volume passou a perder sentido. Então, uma farmácia, por exemplo, pode trabalhar a tecnologia. Uma farmácia, por exemplo, ela tem que manter registros sobre todas as vendas dos medicamentos da farmácia popular. Ela tem que capturar uma série de documentos ali na hora. Ela pode pegar esses documentos e ir para uma copiadora e gerar mais papel, gerar mais custo e gerar depois mais custo guardando isso. Ou ela pode ter um scanner, o nosso software, e fazer tudo isso ali no momento em que ela recebe os documentos. Um posto de combustível, ele pode usar a nossa tecnologia. Quando? Muitos abastecimentos são feitos através de convênio do próprio posto. E ele tem que pegar uma assinatura da pessoa que está fazendo o abastecimento em cada uma das notas fiscais. Se ele capturar isso ali no momento do posto, a nossa inteligência vai associar esse documento, através do QR Code, né, com as faturas no ERP. E vai dar baixa nisso. E vai poder enviar o boleto, a fatura, a nota fiscal para o cliente final do posto, né, tudo isso num e-mail único e sem fazer a conciliação manual. Isso parece pouco, mas se você tem 10, 15, 20, 30, 100, 80, 200 postos abastecendo e tem 800, 900 clientes para controlar, isso são milhares de papéis para conciliar mensalmente e que podem ser substituídos 100%, com 100% de acuracidade, quer dizer, 0% de erro, por uma tecnologia como a da MGS. Então, na verdade, hoje, todos os segmentos podem se beneficiar disso. Nós temos clientes hoje no mercado de educação, grandes redes de escolas, universidades, nós temos clientes, continuamos tendo clientes no governo, nos bancos, nós temos clientes no varejo, né, redes de supermercado. Por quê? Eles têm muitos funcionários, têm muito turnover, tem que controlar essa documentação. Quem é que controla todos os documentos da pasta do funcionário? Por exemplo, EPIs. Tá na hora de distribuir um novo EPI ou não? Ah, ok, o meu software de gestão controla isso já para mim, Marcelo. Mas ele controla se o documento da entrega do EPI está lá? E é isso, ter ou não ter o documento, que vai diminuir um possível passivo trabalhista, por exemplo, no futuro. Então, essa tua pergunta é muito pertinente, porque assim, hoje eu poderia te dizer, assim, resumidamente, que qualquer segmento, né, de negócio pode se beneficiar da nossa tecnologia. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Infelizmente, a gente está chegando aí ao final. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, né, em relação ao empreendedorismo, né, uma mensagem de incentivo para quem está querendo empreender, não sabe muito bem aí como começar. Excelente, excelente, com muito prazer eu faço isso. O difícil realmente é começar. Planejem bastante, se eu pudesse dar um conselho, né? Conselho não se dá, mas façam muito planejamento, estudem bem o segmento que vocês querem trabalhar, todos os custos envolvidos, né? Que tamanho que esse mercado tem, se preparem bem. Eu sempre digo que é fundamental o empreendedor, ele tem que saber pelo menos uma das duas coisas, entender de negócio e entender do negócio. São coisas diferentes. Se ele entender das duas coisas, como fazer negócio, entender de negócio, e da área que ele está trabalhando, entender, ter capacitação técnica, entender do negócio, né, e colocar muito comprometimento, muita dedicação, muito trabalho, o sucesso é uma questão de tempo. Tá certo. Muito obrigada, então, pela presença. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E agora, aqui no programa Líderes de Sucesso, a gente está recebendo mais um convidado muito especial, que é o Dr. Maurênio Stort, diretor da M Stort.
Tudo bem, Maurene? Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Tudo bem. Tudo bem? Bom, a M-Stort é uma empresa aí que a gente já conhece há muitos anos, né? Tem uma parceria bem legal. Queria começar perguntando para ti sobre a história da M-Stort, né? Como surgiu a ideia de criar essa empresa e, né, em específico, que ano foi, como é que foi esse processo? Pois é, foi em 1986, quando me formei em Direito. Eu sempre quis trabalhar com a área internacional e comecei a advogar nessa área. Depois, em função dessa situação, eu consegui trabalhar com Argentina, Uruguai, Paraguai, Espanha, Itália, bastante. Depois eu publiquei 2 livros com o Sebrae na época e com o antigo Banco Bamerinos. Isso me proporcionou ir para Angola, fazer uma atuação junto ao governo angolano, na verdade pelas Nações Unidas, né? Prestando consultoria para governos e empresas. E de lá para cá, nós desenvolvemos várias linhas. Hoje nós somos uma empresa de consultoria, treinamento, assessoria e desenvolvimento de negócios. E cada uma dessas áreas anda de forma independente. Nós temos agora, já fazem 3 anos, um escritório em Lisboa, um escritório em São Paulo. Então, estamos bem felizes assim, com o desenvolvimento. Hoje, a M-Stort praticamente está fazendo, hoje nesse momento, né, 34 anos de trabalho, com diversos clientes no Brasil, no exterior, muitos na Europa, que têm negócios aqui na América Latina, e em diversas atividades, desde a indústria, serviço. Agora, recentemente, na nossa área de educação, a gente firmou um convênio com o Instituto Lusófono de Lisboa para fazer programas de intercâmbio também com Brasil-Europa, Brasil-Portugal. Estamos nos preparando para a consultoria na área de negócios no 5G, na implantação do 5G. Enfim, uma consultoria tem que estar sempre surfando, né? Sim. E é o que a gente faz todo o tempo. Bom, o nosso programa se chama Líderes de Sucesso, né? A gente recebe grandes empreendedores, empresários aqui. Ser líder não é fácil, né? Ainda mais com uma empresa desse porte, com sedes em vários locais, né, do mundo. Como é para ti conciliar tudo isso? Pois é um desafio todo dia, né? Porque a consultoria, o negócio de prestação de serviço, ninguém chega numa consultoria com coisas simples, né? As coisas simples, em geral, são feitas internamente. Elas chegam com algum nível de complexidade, nós temos uma atividade muito interessante que eu trouxe da Espanha, da Europa, que é o modelo de trabalhar. No nosso escritório nós temos arquitetos, economistas, advogados, publicitários, design, todos na mesma equipe. Então a gente enxerga um negócio em vários ângulos, não é simplesmente um olhar. E isso é que dá o ponto de vista de enxergar algumas soluções. E também muitos anos em muitos segmentos. A gente tem experiência de agronegócio, de químicos, de hotelaria, bastante intenso, turismo, internet, negócios digitais. A gente criou uma divisão ano passado, que agora colocamos em prática, que é a M-Stort Digital, que está crescendo muito, só negócios digitais. Mas assim, nós não somos nerds em tecnologia, nós somos uma empresa de negócio, consultoria e assessoria. Então a gente tem que estar sempre surfando oportunidades, vendo cenários, desenvolvendo, trabalhando com pessoas. Nós temos um grupo interno, mas um grupo externo muito grande, né? E a pandemia nos ensinou também, que é um desenho muito bom, que hoje é uma ferramenta importante, trabalhar à distância. E com reuniões online, a gente faz reunião das 8 da manhã às 8 da noite, todo o tempo. E é assim que funciona, mas é interessante, é um desafio bem bom. Bom, nesses mais de 30 anos aí, com certeza, a parte de negócios, né, tecnologia e inovação evoluiu muito. Mas, em específico, agora no passado, com a pandemia, quais foram as principais transformações que vocês observaram no mundo dos negócios? É que a nossa empresa é uma empresa que acompanhou muitos ciclos, né? A gente pegou o ciclo da globalização, que foi um ciclo importante. A gente pegou o ciclo do ingresso das atividades, digamos assim, de enxergar a internet como um business. E a pandemia fez assim, muito rápido em tudo isso. Então, os nossos clientes são clientes de muitos anos. A gente tem empresa francesa, isso é uma coisa boa. A gente tem empresa francesa, polonesa, italiana,
muitas brasileiras, paulistas, no interior de São Paulo, Mato Grosso. Então, são diferentes formas de enxergar um negócio. E o que é uma consultoria, né? Ela observa tudo isso, ela se envolve com tudo isso e cria um conceito. E tenta vender esse conceito no sentido operacional para os seus clientes. A grande mudança é que nós pegamos gerações. A gente pegou o fundador, do fundador já está filho do fundador, e com 34 anos de empresa já estamos trabalhando com o neto do fundador. Então, são visões que vão evoluindo e a consultoria vai trabalhando nessa evolução. Muitas vezes a gente consegue ter a leitura ainda do fundador, mas tem essa pegada aí digital que já está na geração dos netos. Então, nós não somos uma multinacional que trabalha com grandes grupos internacionais, nós trabalhamos muito com empresas familiares, mas que tem transição, e essa transição é a evolução do mundo dos negócios. É isso que a gente tem feito e tem feito com sucesso, porque nós temos cases muito bons, né, em vários segmentos. Isso nos gratifica. Uhum. Qual é a tua visão para os próximos anos agora com essa aliviada na pandemia, né? Qual é a tua expectativa em relação à M-Stort? Quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo? Hoje a gente está com a questão da M-Stort Digital, que é um projeto que vem crescendo muito. Nós estamos trabalhando em 2 projetos grandes, um sobre o vinho, através de um portal junto com um empresário de muito sucesso na área do turismo, que a gente vai lançar o ano que vem. O outro projeto que nós estamos trabalhando muito forte é na criação de data centers, que são pequenos data centers com a entrada do 5G. É um negócio que vai crescer muito, a gente vai implantar um projeto no Rio Grande do Sul, nas principais cidades. Estamos com um projeto de educação com o Instituto da Lusofonia, de Lusófono, que é o equivalente a uma Fundação Getúlio Vargas em Portugal, para fazer intercâmbio de alunos em janelas, nessa nomenclatura de ESG, que é a governança, meio ambiente e social. A partir de abril do ano que vem, a gente assinou um convênio esse mês, inclusive, e seguindo os projetos de consultoria. A gente está num processo muito forte no Rio Grande do Sul, com a hotelaria no interior, Bagé, o Vale dos Vinhedos, a região da Serra, né? Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo. A pandemia, espero que atrapalhe pouco, porque se atrapalhar, sempre atrapalha, né? Mas tem muita inovação, muita coisa boa que ela também trouxe. Uhum. E a gente tem que saber levar isso e seguir ajudando as empresas, que é daí que a gente vive, né? Tá certo. Muito sucesso aí nesses projetos. Agora, encaminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de deixar o espaço aberto, né, para você divulgar a M-Stort, falar de que forma que a M-Stort pode ajudar o empresário que está nos assistindo. Bom, a primeira situação é sempre estar com os nossos canais de relacionamento abertos, mstort.com.br, mstort.com.pt em Portugal e mstortdigital.com.br. Nós estamos muito interessados em vários negócios, estamos à disposição com muita experiência, acho que esse é o grande valor que a gente tem, e poder trabalhar com as empresas para crescer, e crescer com segurança e rentabilidade. O nosso negócio é plano de negócio. É assim que a gente se vende. Isso aí, tá certo então. Maurênio, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, já nos acompanha há bastante tempo, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada. Iniciando mais um bloco de entrevistas aqui no programa Líderes de Sucesso, eu tenho o grande prazer de receber agora a Carla Castro, que é confeiteira da Chique Brigadeiro. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. Tudo bem, Fábio. Tudo certo. Obrigada. Bom, a Chique Brigadeiro é uma empresa aqui de Porto Alegre, né, que faz maior sucesso aí em eventos, principalmente. Conta pra gente como iniciou esse projeto. Bem, eu era comissária de bordo, mas desde criança gostei de fazer doce. A minha felicidade sempre era dar doces de presente. No Natal era sempre biscoitos, bolachinha de mel. Eram os presentes, quando eu era criança, eram sempre doces para a família. E isso veio comigo durante a minha carreira, enquanto comissária de bordo. E num determinado momento, eu trabalhava numa empresa que não existe mais, e eu fiquei sem saber o que fazer. Aí eu disse, bom, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu gosto de fazer é fazer doces. Então,
eu comecei a divulgar que eu fazia tortas, fazia doces, enfim, e fazia muitas coisas diferentes. Só que as pessoas me pediam que queriam só negrinho e branquinho, né? O brigadeiro preto e branco. É o tradicional. É né? o tradicional. Aí eu disse, bom, se eles querem só negrinho e branquinho, então eu vou fazer o melhor negrinho e branquinho. E eu resolvi me especializar e pesquisar ingredientes, trabalhar com chocolate sempre de melhor qualidade possível, toda a matéria-prima, tudo sempre selecionado. E testei várias receitas até chegar na receita equilibrada, que eu pensei assim, bom, agora sim o doce que eu quero oferecer. E a partir daí eu fui criando variações e mais ou menos uns 2 anos depois, a cozinha da minha casa já não comportava mais. Eu precisava de um espaço maior. Então, aí parti para a loja física. E agora, em janeiro, a gente completa 2 anos de Chique Brigadeiro. Desculpa, 2 anos. 10 anos de Chique Brigadeiro, agora em janeiro. É bastante tempo, né? Sim, iniciamos em 2012. Eu quero falar um pouco mais sobre essa parte mais recente, mas eu achei muito interessante essa transição de carreira que tu passou. Sim. Como foi a decisão? Porque não é fácil, né? Ter uma profissão ali, tá estável e decidir empreender num ramo totalmente diferente. Na verdade foi bem difícil, né? Até chegar nesse ponto, assim, de, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, foram uns meses bem difíceis, assim, porque, afinal de contas, eu trabalhava numa profissão meio restrita. Mas eu acho que aí vem o coração, do coração falar mais alto e de entender o que realmente é o meu dom, o que realmente eu gostava de fazer. Então, e no momento que eu foquei que, bom, é isso que eu vou fazer, eu não precisei fazer força nenhuma, as coisas foram acontecendo. Eu acho que o grande segredo é ter paixão pelo aquilo que se faz, né? Exatamente, exatamente. Às vezes a gente não consegue rapidamente descobrir isso, mas assim, no meu caso demorou um pouquinho, né? Mas aí, no momento que eu foquei e comecei a pensar e a divulgar e falar para as pessoas, as coisas foram acontecendo naturalmente. Bom, então sobre a tua profissão, né, de comissária, é uma coisa que tu não pensa mais em voltar? Não. Não pensa, está totalmente não penso realizada mais, agora. Não, até às vezes eu converso com as minhas amigas que ainda voam, enfim, elas, não quer voltar, eu não. Agora, essa parte, assim, essa fase foi bem legal, enfim, me trouxe um conhecimento fantástico, mas hoje em dia a minha empresa, os doces que eu faço, me deixam tão feliz, assim, que eu olho o que eu estou fazendo, assim, e me dá aquela satisfação, e isso não tem preço. Bom, nesses 10 anos de história, quais foram os principais desafios que tu enfrentou como empreendedora? Eu acho que a gente enfrenta desafios a cada dia, assim, talvez, assim como a população mundial, a pandemia veio para mexer com algumas coisas, assim, e fazer a gente pensar e talvez até mudar alguma forma de agir e de fazer as coisas. Mas, fora isso, assim, algumas dificuldades, mas que a gente vai levando e eu digo assim, eu sempre estou muito perto, estou muito presente em todas as etapas da produção, então se alguma coisa não vai bem, eu consigo rapidamente dar uma mexida, porque hoje em dia, para a gente empreender numa pequena empresa, não dá para sair 1 milímetro do lugar, assim, tem que estar tudo muito controlado, tudo muito dentro já do previsto, porque a economia não nos permite deixar nenhum... Não dá para errar, né? Não dá para errar, exatamente. Essa era a minha próxima pergunta em relação ao processo de produção. Tu acompanha, então, cada parte ali
da produção, as receitas, enfim, como é o teu dia a dia hoje? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Sem elas eu não conseguiria fazer nem um terço do que a gente faz da produção atualmente. Mas eu me envolvo no processo desde o início, desde a produção inicial das massas até a etapa final. E a gente tem vários produtos, né? Mas alguns deles, assim, ainda são praticamente 100% de produção minha, assim, né? As meninas fazem várias coisas, mas eu sempre estou envolvida, desde comprar o ingrediente até o atendimento ao cliente, porque mesmo eu não estando 100% do tempo no atendimento, eu estou acompanhando, eu estou sempre no WhatsApp, vendo o que as pessoas estão perguntando, os orçamentos, na loja também, como que as pessoas estão sendo atendidas, né, que isso também é muito importante, né, o produto, ele chegar na casa do cliente de uma forma como a pessoa estava esperando, também é muito importante, né. Uhum. E agora falando sobre os produtos, né, com certeza negrinho, branquinho são os favoritos, né, das pessoas aí que compram. Quais são os outros tipos de brigadeiro que vocês trabalham? O que o pessoal que for na loja, o que vai encontrar lá? Bom, assim, por encomenda a gente tem mais de 40 sabores de brigadeiro, né? Então, dentro dessa linha, assim, tem alguns que são os preferidos, né? Que eu digo que o belga ao leite é o meu carro-chefe. Se eu não tiver na pronta entrega, eu nem abro a loja, porque as pessoas chegam e querem, e se não tiver, às vezes não escolhem outro produto. Mas, né, fora esse, tem 40 sabores de brigadeiro e tortas, bolos no pote, bolos caseiros. E aí o brigadeiro entra em todos esses produtos, né? Ele está sempre inserido de alguma forma em todos esses outros produtos. E aí para estar sempre acompanhando a evolução aí do mercado, né? Como tu faz para te especializar cada vez mais? Trazer novidades? Quando eu comecei a desenvolver as receitas dentro do conhecimento que eu já tinha. Porque eu faço cursos de confeitaria desde que eu tinha uns 12, 13 anos. Eu era a única criança, normalmente, naquelas salas de curso. E depois disso, sim, eu fui me especializando, fiz um curso de confeitaria, um curso técnico de confeitaria. Agora estou no penúltimo semestre da faculdade de gastronomia. E sempre fazendo cursos e pesquisando na internet, pesquisando produtos, ingredientes, outros locais que fazem produtos parecidos com o meu. Isso tudo é conhecimento e que eu tento colocar em técnica, né, nos doces que a gente produz. E para finalizar nossa entrevista, eu gostaria de saber a tua perspectiva para os próximos anos da empresa, né? Agora que a pandemia, até que enfim, está dando uma aliviada, os eventos estão voltando também, né? Vocês trabalham bastante com essa parte, assim. Sim. O que tu planeja para os próximos anos? Bom, agora em janeiro, então, a gente está fazendo 10 anos, né? E eu vejo que a minha caminhada até aqui foi muito interessante, assim, nós começamos com uma loja pequena, agora já estamos com uma loja bem maior, com um espaço bem interessante para receber os clientes. As encomendas também, elas sempre estiveram presentes, mesmo enquanto não tinham as festas, mesmo que sem eventos acontecendo, as pessoas continuam fazendo aniversário, as crianças continuam nascendo. Então, a gente sempre tentou se adaptar e ter os produtos de acordo com a necessidade das pessoas, né? Então, agora, tendo essa retomada, eu acho que a gente, aos poucos, vai retomando os eventos, as encomendas maiores, enfim, como eram, né? Mas também o dia a dia, né? A pessoa, às vezes, tem vontade de só tomar um cafezinho e comer um docinho, ou tá em casa vendo um filme e quer comer uma sobremesa, um bolo no pote. Isso tudo também, né, faz parte do nosso dia a dia. E, Fábio, eu trouxe para ti aqui uns brigadeiros para te conhecer. Aqui são alguns, né, dos nossos sabores. Espero que tu goste. Pedi filmar aqui, ó.
Gente, é uma delícia. Eu comprovo isso, que agora no sábado passado, né, a gente teve um evento e eu provei, realmente é uma delícia, é um dos melhores doces que eu já comi. Então recomendo aí para quem não conhece. Vou pedir para tu deixar o contato de vocês também, né? Ah, sim. O endereço, o site, redes sociais, para quem quiser entrar em contato. Ah, só agora que tu falou, me lembrei, eu fico muito feliz, assim, em saber que tu provou os nossos doces e gostou. A gente vem já desde 2014, desde a primeira loja, nós já recebemos 5 vezes o prêmio de melhor brigadeiro de Porto Alegre por votação popular. Então, isso me deixa muito feliz, assim, porque eu vejo que é o retorno do trabalho que a gente vem fazendo. Então, isso me deixa feliz de que estamos no caminho certo. Ah, com certeza. E quem quiser conhecer ou pedir para fazer uma encomenda para teleentrega ou vir à nossa loja, a gente tem uma loja na 24 de outubro, esquina com a Bordini, e tem também o nosso site, o Instagram, @chiquebrigadeiro, e lá tem os nossos contatos, o WhatsApp, que pode entrar em contato e ter todas as informações. Tá certo, Carla. Muito obrigada pela entrevista, parabéns e muito sucesso para vocês. Muito obrigada. E agora nós estamos recebendo aqui no programa Líderes de Sucesso o presidente do Sescom RS, o senhor Célio Lewandowski. Gente, o Sescom RS é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e também das empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas do estado do Rio Grande do Sul. Sindicato tradicional aqui no nosso estado, de muita credibilidade, é por isso que a gente resolveu trazer esse assunto hoje. Seja bem-vindo, presidente, tudo bem? Muito obrigado, Fabiana. Então vamos começar falando sobre a história, né, desse sindicato, como começou, qual é a importância dele para o nosso estado. Esse sindicato ele começou para representar as empresas de serviços do estado do Rio Grande do Sul, e em especial as empresas de serviços contábeis, que movimentam bastante a economia e que prestam serviço para outras empresas. Então a gente sentiu a necessidade de poder agregar um pouco mais à sociedade e também aos nossos representados. Então daí surgiu. Hoje nós somos mais de 20 mil empresas de serviços representadas no estado do Rio Grande do Sul. Para quem está nos assistindo e tem uma empresa desse segmento, como faz para entrar em contato com o Sescom? Quais são os benefícios? Hoje, para ser associado do Sescom é muito fácil, é só preencher uma ficha, né? Pode entrar no nosso site, sescomrs.com.br, ou entrar em contato no telefone 3343-2090. Entra em contato e aí preenche uma ficha e a partir daí ele pode ser nosso associado. A gente tem alguns benefícios bem interessantes, como o grupo de gestão, né, onde a gente faz um trabalho diferenciado para capacitar as empresas para que elas possam gerir os seus negócios e também prestar um bom serviço aos seus clientes, né? Porque a gente tem uma gama de clientes que demandam muitas informações e também alguns processos. E a questão do grupo de gestão é muito interessante. Também temos os grupos de estudos, onde a gente trabalha ali a questão das mudanças do dia a dia. Vamos combinar que são muitas mudanças que nós temos a cada mês, né? Para atender às demandas dos entes públicos, dos nossos clientes. Então, esse grupo de estudos acaba facilitando, é um facilitador para os nossos associados. Além disso, nós temos cursos, né, de atualização das mudanças. Quando ocorre alguma mudança, a gente coloca um curso e aí entrega isso para o nosso associado com desconto diferenciado de 80%. E também temos alguns convênios, né, que a gente tem benefícios que a gente consegue com algumas empresas e transfere isso para os nossos associados. E como foi a questão da pandemia para vocês, nesse sentido de auxiliar, né, os associados? Qual foi a maior necessidade deles? Eu acho que foram muitas, né? Acho que a pandemia aconteceu muito rápido, acho que não era algo que ninguém conseguiu se planejar, ninguém conseguiu prever isto, e a gente viu ali a importância da entidade. Por quê? Porque as mudanças, os decretos saíam um atrás do outro, né? E aí tu dormia com uma legislação e acordava com outra. Então, o que a gente viu é que dentro dos grupos de estudos de WhatsApp, o pessoal trocou muita informação. E aquilo adiantou bastante o trabalho da gente. Porque na pandemia nós tivemos que trabalhar bem mais.
Por quê? Porque as empresas precisavam demitir funcionários, infelizmente, outras precisavam dar férias, algumas faziam a suspensão do contrato, que teve essa figura, né, nesse período. Então, as empresas demandaram muito. Problemas também de fluxo de caixa, ter que poder buscar financiamento através do Pronamp ou outras linhas de crédito. E, para isso, o profissional da contabilidade, o empresário contábil, é um amigo, um facilitador para o nosso cliente, né? Então, muitas vezes, aquele pequeno empresário ele recorre ao seu escritório de contabilidade para poder resolver essas demandas. Então, nós tivemos muito trabalho neste período, né? E acabou resultando numa valorização até da classe. A gente viu que aquelas pessoas que estavam preparadas, aquelas pessoas que se capacitaram, conseguiram entregar um serviço diferenciado. E isto melhorou até em termos de volume de trabalho. Também a gente acabou fazendo uma campanha, foi muito interessante, que foi o contador é o médico da sua empresa, né? Porque o que a gente viu? A gente viu na crise muitas empresas doentes, né, e que precisavam justamente de um apoio de um profissional. Então, acabou os profissionais da contabilidade tendo que fazer isso, tendo que dar esse apoio para o empresário para que ele pudesse continuar com o seu negócio mesmo parado. Então, a gente teve que trocar, como eu digo, trocar o pneu com o carro andando. Então, foi um período assim muito desgastante, mas também muito rico em experiências, né? E a gente conseguiu reforçar muito a questão do vínculo com o nosso cliente. Isso foi muito importante. O cliente conseguiu enxergar mais ainda a importância do profissional da contabilidade, do seu escritório de contabilidade nesse período. Então, acho que foi muito positivo nesse sentido. Infelizmente, né, muitas empresas não conseguiram passar sobre esse período, né? E até mesmo num fechamento de uma empresa, tu precisa ter um profissional, né, capacitado para ele poder te dar as melhores alternativas. Uhum. Bom, agora a gente já está no final de 2021, né, quase dezembro aí, e se você pudesse destacar os principais desafios desse ano para vocês, não só com a pandemia, mas trabalhos, né, projetos aí que vocês focaram nesse ano, o que você diria? Eu acho que o primeiro que a gente fez uma campanha e participou da campanha Unidos pela Vacina, acho que o primeiro ponto foi preservar a saúde dos nossos funcionários, dos funcionários dos nossos clientes. Eu acho que foi isso. Eu acho que isso a gente está chegando num momento que, se não o melhor, mas assim, está começando a virar essa chave. Isso é importante que a gente tenha uma solução de continuidade nos negócios. Então, primeiro, a questão da saúde. O segundo são as mudanças que têm acontecido. Agora mesmo no Congresso tem uma mudança que impacta muito as empresas de serviço, mas também a todas as demais empresas, que é a questão da tributação dos dividendos. E a propósito, a gente fez um debate no mês passado com o relator da reforma no Senado, onde a gente pôde levar para ele, né, não só nós como Sindlojas, Sinduscom, o posicionamento das entidades gaúchas em relação à reforma. E alguns pontos de atenção que poderiam, se seguisse da forma como estava, inclusive trazer muitos prejuízos para a economia. Por que a gente nota, Fábio, nesse período? A gente nota que com a inflação está gerando menos recursos, né? E ao gerar menos recursos, qual é a nossa preocupação? É o endividamento das pessoas. Na medida que as pessoas vão se endividando cada vez mais, ali na frente talvez falte recursos para movimentar a nossa economia. Então, eu acho que isso é um ponto de atenção e algo que a gente deve ter que vencer o ano que vem, né? Que essa inflação tem impactado muito, principalmente quem ganha menos, né? Que ele está exprimido, seja na falta de correção da tabela do imposto de renda e no acréscimo dos produtos, né, que vão combinar do sabonete, a gasolina, tudo aumentou, né? Então, acho que isso é algo que a gente precisa, sim, que até o governo faça a sua parte, que ele trabalhe nisso para que a economia possa girar novamente. Porque a gente sente que ainda tem um espaço que ainda não conseguimos recuperar neste período de pandemia. Então, acho que o nosso desafio no ano que vem é fazer essa roda da economia girar melhor.
né? E sim, concluir a vacinação. Espero que todos, né, cumpram, e quanto mais pessoas, né, se imunize, mais rápido a gente vai conseguir trabalhar, vai conseguir fazer os eventos, que é uma coisa que estava fazendo falta, né? A gente nota que hoje as pessoas têm vontade de se encontrar, têm vontade de participar de eventos, então quando tu faz um evento, a gente tem sentido a vontade das pessoas se encontrarem. Inclusive amanhã a gente vai ter um no SESCOM que vai ser de forma híbrida, a gente ainda está trabalhando nisso, então parte vai ser presencial, parte vai ser virtual, que é o nosso grupo de gestão que retornará à casa depois de bastante tempo, né? Então a gente está com uma expectativa muito boa nisso, de ver as pessoas se encontrarem. Sim, são muitas expectativas, né? E a gente torce aí para que os eventos possam voltar à normalidade, né? Para que a gente consiga retomar o mais rápido possível a vida normal, pode-se dizer assim. Eu acho que é importante isso, né? Eu acho que é salutar até para a nossa questão de saúde mental, né? Porque realmente assim, a pressão foi muito forte, né? Famílias que tiveram dificuldades, né? Empresas, né? Pessoas que perderam seus empregos. Então, acho que assim, tá mais do que na hora da gente recuperar isso. Isso é um compromisso nosso, né? Eu notei, por exemplo, que no nosso segmento de escritórios de contabilidade, a gente não teve diminuição de mão de obra. Teve num primeiro momento, isso aconteceu, naquele apavoramento, aquela coisa. Mas hoje a gente vê que tem uma procura, o pessoal está recuperando aqueles postos. E a gente espera que os outros também façam, né? Que os outros segmentos também recuperem, né? Que é importante para todo mundo, para ver isso, né? Acho que ter essa perspectiva positiva, a gente precisa disso, acho que é necessário, né? Mas eu ainda sou daqueles, ainda acho que a gente tem que ir com cuidado, mas assim, e sempre avante, né? Eu acho que a questão não pode retroagir. Então a vacinação para mim é o item mais importante, é o que a gente tem trabalhado, e o SESCOM fez um trabalho de convencimento e de sensibilização dos seus associados através da nossa revista, através dos nossos canais, e a gente viu que o pessoal realmente aderiu a isso. Isso é muito positivo, porque hoje os escritórios podem trabalhar com 100% do seu pessoal. E embora, né, Fábio, a gente nota que muitos escritórios estão fazendo sistema misto também. Isso é algo que a gente notou. Né, que a pandemia, se ela tem um lado negativo, para essas questões de home office, isso foi positivo para o escritório. A gente consegue, por exemplo, eu atendia no imposto de renda, acho que umas 50, 60 agendas por semana. Eu fiz 2 impostos de renda de casa, né? Fiz 4 atendimentos nesse período. Então, tu imagina o quanto que isso teve de ganho em termos de tempo, né? Embora nada como olho no olho, muitas vezes, para te poder dar uma informação ou complementar alguma coisa para o teu cliente. Então, tem alguns que estão realmente retornando, mas muitos acabaram aderindo à questão do home office. Viram que é uma possibilidade, né? Reuniões. Que às vezes até a questão de economia dentro da empresa. De economia, de viagens, né? Então hoje eu faço reunião. Tem clientes meus que estavam residindo em São Paulo que eu tinha que ir 1, 2 vezes por ano para fazer alguma reunião presencial. As outras a gente conseguia fazer virtual. Hoje não, hoje são todas elas virtuais. Então isso foi uma evolução, né? Outra coisa é espaço, né? Eu tenho meu escritório lá que metade do espaço hoje está tranquilo, né? Embora eu particularmente acho importante a gente ter um local, justamente para atender esses clientes que vão querer retornar e que vão querer ter essa interação presencial. Acho que a gente precisa atender os 2 públicos, né? Com muita cautela sempre, né? Sempre seguindo os protocolos, né? Podendo, cuidando em relação a isso, né? Acho que na pandemia também, pessoalmente, a gente também teve algumas coisas. Por exemplo, o meu sogro de 80, hoje ele tem 86, ele foi morar conosco. Então, tu imagina que a gente teve que montar toda uma logística para protegê-lo, né? Graças a Deus, ele não teve nenhum tipo de problema, né? Mesmo na entidade, muitas vezes eu tive que sair, tive que fazer algumas interações presenciais. E também eu não tive a Covid. Então, acho que foi algo, embora
seguindo os cuidados, né? E quando veio a vacina, então a coisa já ficou mais tranquila, mas não quer dizer que eu soltei tudo, né? Acho que a gente ainda segue tendo alguns cuidados, que eu acho que é importante a gente concluir esse processo. Acho que falta pouco, assim, na minha concepção, acho que o ano que vem, ali por março, abril, eu quero crer que a gente já vai ter muita gente com a terceira dose, seguindo aí as questões. Lá em casa eu já tenho 2 que têm 3 doses já, de 3, né? Então, só falta eu tomar a terceira dose. Ah, tá certo. Muito obrigada, então, presidente. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por toda essa consciência aí, né, que vocês têm dentro do Sescom. Muito obrigado. Só queria dar um recado final, então, a questão dos empresários e das pessoas físicas aproveitarem agora o final do ano para fazer a destinação do seu imposto de renda, que podem destinar a pessoa física até 6% para o Fundo Criança ou Fundo do Idoso, e as empresas de lucro real podem destinar até 1% do imposto devido para o Fundo Criança ou Fundo do Idoso. Acho que isso é mais do que nunca a gente tem que ter esse compromisso social, né? Essas instituições que trabalham, elas estão precisando dessa verba. Isso aí, presidente. Muito obrigada. Bem lembrado aí que eu já tinha esquecido de fazer essa pergunta. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela companhia de vocês em mais um programa Líderes de Sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau.